Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez estamos aqui na paróquia São Domingos Sales, no bairro Recanto dos Pássaros. É isso, né, irmã? É São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, mas o bairro é? É isso, Recanto dos Pássaros. Recanto dos Pássaros. Estamos aqui mais uma vez nessa noite para estudarmos e aprendermos um pouco mais de Deus. Queremos nessa noite estender o cumprimento não somente das pessoas que estão aqui presentes, mas para aqueles do YouTube, das redes sociais aí que possam estar nos ouvindo, ou que vão estar nos ouvindo nos próximos dias. Queremos agradecer a Deus por mais essa ocasião, essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Agradecemos a Deus por Ele ter nos concedido a vitória da vida sobre a morte. Agradecemos a Deus por tudo que temos, somos e fazemos. Agradecemos ao Senhor pelo Espírito Santo, pelas graças e bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, pela paz, pelo amor, pela esperança, pela nossa casa, pela nossa família, por tudo que temos, somos e fazemos. Que você possa, meu irmão aí do YouTube, que possa estar me ouvindo, que você possa abrir o seu coração, para juntos podermos crescer em graça, sabedoria e conhecimento de Deus. Quer acolher acaso algum irmão evangélico que possa estar nos ouvindo, ou que venha nos ouvir? Quero acolher do mesmo jeito. Sempre digo que é muito bom ter pessoas que pode ser que sejam de outra denominação, de outra igreja, mas que não é outro Jesus, que é o mesmo Jesus. Sejam todos bem-vindos nesta noite de culto, louvor, adoração e estudo da palavra do Senhor. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levante a sua mão direita. Deus seja louvado. Diga comigo: e o inimigo acorrentado, em nome de Jesus, que já está glorificado. Deus seja louvado. E o inimigo acorrentado, em nome de Jesus, que já está glorificado. Deus seja louvado. E o inimigo acorrentado, em nome de Jesus, que já está glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Vamos nos assentar e vamos pegar a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 17. Êxodo 17. Eu vou pegar esse passagem da Bíblia, 17, de Êxodo, de 8 a 16, para darmos assim, formar uma base
Mas hoje, como a gente está estudando a respeito do Espírito Santo, e eu vejo as pessoas dizendo, e com toda razão, é claro, do número 40 na Bíblia, que é o número completo, vai falar que Moisés esteve na presença de Deus por 40 dias, o povo caminhou 40 anos pelo deserto, Jesus ficou 40 dias sendo tentado pelo inimigo no deserto. Então é um número relacionado na Bíblia ali, que é um número bem importante da Bíblia, o número 40. E o outro número que eu sempre vejo as pessoas dizer é o número 7, que dizem que é o número completo. Naamã deu 7 mergulhos para ficar puro, deu 7 mergulhos no rio Jordão. A Bíblia fala no livro de Macabeus dos 7 irmãos Macabeus, e o número 7 também vai tendo o entendimento que é um número importante da Bíblia. Mas eu quase nunca vi ninguém falar a respeito do número 3 na Bíblia. E como o que nós estamos fazendo trata-se de um estudo, então hoje eu quero falar para você e para você do YouTube, principalmente para você que gosta de ler a Bíblia, que desperta, que tem conhecimento, tem curiosidade sobre a palavra de Deus. Então hoje eu quero falar para você do número 3 na Bíblia, da ciência do número 3 na Bíblia. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas antes, para nós formarmos uma base, vamos pegar o Êxodo no capítulo 17. Versículo 8 a 16. Amém? Todos acharam? Amém. Então diga glória a Deus aí, filhas do céu. Glória a Deus. Amém. Vitória sobre Ameleque. Ameleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Ameleque, ou Amalaque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Ameleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur, percebe, três homens de Deus, Moisés, Arão e Hur. Aqui começa o nosso estudo referente ao número 3 na Bíblia. Subiam ao alto da colina, e quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que abaixava, Ameleque triunfava. Mas como se fadigasse os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra embaixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E Josué derrotou Amaleque, seu povo, a fio da espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar. E disse a Josué: que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu ali um altar que chamou de Javé Nessi. Versículo 16. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos voltar nessa leitura para a gente orarmos depois. Mas eu já queria dizer para você assim, que para a gente vencermos os Amaleques dos dias de hoje, os Amalecitas ou Amalecitas dos dias de hoje. O que é os Amalecitas do dia de hoje?
Os amalequitas, aqui na Bíblia, em Êxodo capítulo 17, eram aqueles que se levantaram contra o povo de Deus. O que se levanta contra você? O que se levanta contra nós nos dias de hoje? Qual a malecita que nós temos que vencer? É o orgulho? É a vaidade? É o pecado? É o vício? É a enfermidade emocional, sentimental, espiritual ou física? É a depressão? Qual é a malecita dos dias de hoje que nós temos que vencer? É o ódio, amado, tudo aquilo que se levanta contra o povo de Deus é uma malecita. E vale lembrar que Deus disse que a guerra não terminou. Deus está em guerra, versículo 18. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra os amalequitas. A guerra não parou, a guerra continua. Os amalequitas dos dias de hoje é tudo aquilo que quer destruir você, tudo aquilo que quer tirar a tua paz, tudo aquilo que quer tirar a tua dignidade, tudo aquilo que quer tirar a tua felicidade. Aquilo que vem, que se levanta contra você, contra a tua casa, contra a tua família, levanta a tua mão e diga: está amarrado. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo que possa se levantar, todo mal que possa se levantar contra a minha casa e contra a minha família. Em nome de Jesus, eu renuncio a todo mal. Amém? Glória a Deus. E agora sim, valendo lembrar que para buscar a força, para vencermos os amalequitas, temos que buscar a força do alto. Moisés levantava as mãos, enquanto ele estava com as mãos levantadas, o povo de Israel ele estava buscando o que? A presença, a força do alto. Enquanto ele estava buscando a força do alto, os israelitas de Josué, com os soldados de Israel, estavam vencendo a batalha contra os soldados amalequitas. Na medida que Moisés cansava o braço, ele parava de buscar a força do alto, porque o seu braço já estava cansado. Então Israel, é o que nós vemos, Israel começava a perder a batalha. Isso quer dizer que o homem aqui na terra jamais ele vai vencer se ele não buscar a força do alto. Jamais ele vai ser realizado, jamais vai ter felicidade, jamais vai ter paz, jamais vai conquistar, jamais vai ser salvo se não buscar a força do alto. Enquanto Moisés abaixava as mãos, o povo perdia. Ele levantava as mãos, o povo começava a ganhar. Está escutando, o povo do YouTube? Você não vai vencer de você mesmo. Você só vence em Deus, em Jesus Cristo, buscando a força do alto. Você vai ficar desesperado e você não vai vencer se não buscar a força do alto. Amém? Glória a Deus. E aí, quando Moisés estava com as mãos enfraquecidas, chegou os outros dois, formou o trio: Moisés, Arão e Hur. Hur de um lado, Arão de outro. Colocaram uma pedra, Moisés sentou e ficou os três no alto da montanha intercedendo. Vale a pena interceder pela nossa família. Vale a pena interceder pelo nosso povo. Vale a pena interceder pelos nossos inimigos. Vale a pena orar por aqueles que não nos entendem. Vale a pena rezar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos criticam. Vale a pena interceder buscando a força do alto. Então Arão e Hur, além de Moisés estar sentado numa pedra para descansar, porque diz a Bíblia que essa batalha durou até o pôr do sol, durou o dia inteiro. Moisés sentia-se cansado e ele segurava o braço dele erguido. E Moisés e o povo de Israel, Josué, com os soldados, venceu a batalha contra os amalequitas. E é assim, buscando a força do alto, como hoje, aqui e agora, que nós vamos vencer toda a dificuldade que vem sobre nós, sobre as nossas vidas. As dificuldades vêm, mas elas passam. E por que a gente continua firme e forte? Porque a gente sabe que nós não lutamos sozinhos, nós buscamos a força do alto. Então eu posso dizer que você já é, eu me atrevo a dizer que você já é uma vencedora em Cristo Jesus. Amém? E você no YouTube,
também me atrevo a dizer, se você está buscando em Cristo Jesus, que você vai vencer, ou já venceu em Cristo Jesus. Vai vir novas batalhas? Com certeza que vai vir, mas nós vamos continuar lutando, buscando a força do alto. Agora olha só, ele estava em 3. A importância do número 3 na Bíblia. Em Gênesis no capítulo, logo no início, em Gênesis no capítulo 18, no versículo 2, Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda e veio-lhes ao encontro e prostrou-lhes aos seus pés. Então Abraão ali, segundo o dogma da igreja e segundo o entendimento, esses 3 homens tratavam-se de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eram 3 anjos, era a Santíssima Trindade. Falando ainda do número 3, lembram dos 3 jovens na fornalha, no capítulo 3, engraçado que é 3 jovens na fornalha, e no capítulo 3 do livro de Daniel. Josué no capítulo 3, vai falar que Josué, depois que Moisés morreu, foi passada a responsabilidade para Josué. Josué caminhou com o povo e chegou até as margens do rio Jordão. Isso está em Josué no capítulo 3, versículo 1 e 2. Levantando-se bem cedo, Josué desfez o acampamento e partiu de Setim com todos os filhos de Israel. Chegando ao Jordão, aí se detiveram antes de atravessá-lo. Passado 3 dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento e começou a travessia do Jordão. Ficaram 3 dias. Vai percebendo e vai entendendo a importância do número 3 na Bíblia. No capítulo 6 de Tobias 6,18: Tu, porém, quando se casares, entrarás na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupará de outra coisa senão de orar juntos. Então, por 3 dias, Tobias casou com a filha do tio dele, e já tinha morrido 7 maridos dela, e o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, o anjo da anunciação, orientou ele que ele deveria ficar 3 dias de castidade em oração. E assim segue. O povo queria ver Deus, queria falar com Deus, ouvir a voz de Deus. E Deus falou para Moisés falar para o povo santificar. Se eu não me engano, Êxodo capítulo 34, o povo deveria santificar por 3 dias, que depois Deus ia descer no Monte Horebe, e ali começou a haver trovoadas, tá? O povo falou: não, Moisés, nós não dá conta de ver Deus, nem de ouvir Deus, não, fala você com ele e nos transmite aquilo que Deus quer nos falar. E assim a gente vai vendo inúmeras passagens da Bíblia. A gente vai vendo que o número 3 tem uma importância relevante. Elias falou 3 vezes para Eliseu, nós estudamos esses dias: fique aqui porque o Senhor me manda a Jerusalém, fique aqui porque o Senhor me manda ao Jordão. E aí Eliseu dizia: não, por Deus e pela tua vida, eu não vou me afastar de você. Então por 3 vezes foi falado. Quando Jesus foi para nascer, nós sabemos que teve 3 reis magos. Lembra? 3 reis magos. Jesus chama Pedro, João e Tiago, chama 3 para subir com ele no Monte Tabor. E foi lá no Monte Tabor
esses 3 apóstolos com ele, que tinha assim uma intimidade com ele, tiveram a visão de Moisés e Elias. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. No capítulo 21, 26 de Mateus. Mateus 26, versículo 75. Pedro recordou-se de que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Depois do Pedro que negou, vai entendendo a ciência do número 3 na Bíblia. Primeiro Pedro nega Jesus por 3 vezes. Depois Pedro, no capítulo 21, versículo 14, 21, 17, perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me? Pedro entristeceu porque Jesus perguntava pela 3ª vez. E 3 vezes Pedro disse que amava Jesus. João 21, 14. Era essa já a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 9, vai dizer que Paulo ficou 3 dias cego, depois que ele teve um encontro pessoal com Cristo. A luz do Senhor brilhou sobre ele e caiu, dizendo que ele caiu por terra, e aí ele ficou sem enxergar durante 3 dias, até que ele foi à casa de Ananias, e Ananias colocou a mão sobre ele e disse: Saulo, meu irmão, esse Jesus que você viu no caminho, manda que eu te ponha as mãos, orar por você para que você recobre a vista. E aí ele passou a enxergar. Deus chama Samuel 3 vezes. Samuel, Samuel, Samuel vai lá, pergunta para Eli, que era o sacerdote, o sumo sacerdote da época: o senhor está me chamando? O profeta Samuel era menino. Primeira, segunda vez ele chama, vai lá falar com Eli. Na segunda vez ele fala assim: vai dormir, meu filho, eu não te chamei. Mas se você ouvir de novo, você diga assim: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E assim aconteceu no livro de Reis. Deus chama Samuel por 3 vezes, até que Samuel fala: Senhor, fala que o teu servo escuta. E aí a gente sabe da história de Samuel. Foi o grande profeta que ungiu Saul, depois ungiu Davi. Foi um grande líder, profeta reconhecido, de renome do povo de Israel. E agora, interessante que a Bíblia, no capítulo 3, várias e várias passagens da Bíblia, para você que gosta de estudar, para você que prega a palavra, você que gosta, tem curiosidade das coisas da Bíblia, praticamente uns 30 passagens da Bíblia no capítulo 3 vai falar do Espírito Santo. Vamos começar do início. 1 Samuel, 1 Reis. Deixa eu me localizar aqui. 1 Reis, lá no início, Velho Testamento ainda, capítulo 3, versículo 28. Todo Israel, ouvindo o julgamento pronunciado pelo rei, que era o rei Salomão, encheu-se de respeito por ele, pois via-se que o espírito de sabedoria divina para fazer justiça
o Espírito inspirava ele para fazer justiça. Falando de Salomão, capítulo 3 de 1 Reis. Vale lembrar também que no capítulo 3 de Samuel vai falar de Otonuel, né? Nós já estudamos que o Espírito de Deus apossou de Otonuel, apoderou-se de Otonuel para ele fazer justiça e beneficiar o povo de Israel. No capítulo 3, versículo 12, nós já estudamos também, mas só para relatar os capítulos 3. Ezequiel capítulo 2: enquanto o Espírito se apoderou de mim, ouvi atrás de mim um vozerio de violento rumor que dizia: seja a glória do Senhor onde ela repousar. 3:24: mas o Espírito do Senhor entrou em mim para me pôr de pé enquanto a voz do Senhor me falava. Ezequiel capítulo 3, versículo 24. E assim a gente vai percorrendo a Bíblia. Estudamos a semana passada Miqueias capítulo 3, versículo 8. Mas o Espírito do Senhor, o Espírito de coragem, e eu falava a semana passada, nós estudávamos, né? Vamos pegar esse aí, Miqueias capítulo 3, versículo 8. Se a irmã ali não tiver com ela aí, pode pegar e, fazendo a gentileza, e ler para a gente. Estudamos a semana passada. Só para entender o capítulo 3, olha quantos capítulo 3 a gente já pegou da Bíblia que está relatando o Espírito Santo. Então, para você que gosta de pregar, se um dia alguém te passar o tema e o tema for o Espírito Santo, você já vai saber onde procurar. É claro que você já sabe. Se você é pregador, você já tem conhecimento. Mas tudo que a gente puder angariar de conhecimento é bom e é melhor. Miqueias capítulo 3, versículo 8. A gente estudou a semana passada. Deixa eu pegar aí, porque essa passagem aqui é linda. Semana passada deu até uma ênfase em cima dessa passagem. Tá aqui, pode deixar, já peguei aqui, irmã. Miqueias 3, versículo 8. Eu, porém, estou cheio de força do Espírito do Senhor, de justiça e de coragem, para denunciar a Jacó a sua maldade e a Israel o seu pecado. Está cheio do Espírito de coragem. A Bíblia no capítulo 3 falando do Espírito Santo. Miqueias capítulo 3 foi comprovado. Juízes capítulo 3, assim era o que eu dizia, capítulo 3, versículo 10 de Juízes. Não precisa você ficar pegando, porque são muitos textos, é só para que aquele que está ouvindo pelo YouTube possa entender. E aí quando quiser estudar o tema do Espírito Santo, vai ali no capítulo 3 da Bíblia, ali dá uma folhadinha, que aí você vai estar encontrando alguma coisa relacionada, falando a respeito do Espírito Santo. E vai ficar fácil para você formular um pensamento, formular uma pregação, ou para você estudar para si mesmo o Espírito Santo. Juízes capítulo 3, versículo 10. O Espírito do Senhor desceu sobre Otoniel, ele julgou Israel e saiu para a guerra. O Senhor entregou-lhe Cusã-Rapataim, rei da Mesopotâmia, em sua mão, e triunfou sobre eles. Capítulo 3 de Juízes. Capítulo 3 de Joel, estudamos a semana passada. Depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciões terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre todo escravo e todas as escravas. Por que eu estou falando a respeito do capítulo 3? Porque nós estamos estudando a Bíblia de Gênesis com o objetivo de chegar em Apocalipse. E agora aqui em Joel, em Miqueias, capítulo 3,
Então encerrou-se o estudo do Espírito Santo no Velho Testamento. A partir da semana que vem, nós vamos adentrar no Novo Testamento. Então, antes de adentrar no Novo Testamento, eu gostaria de deixar essa oportunidade para você. Se você quiser estudar, aprender do Espírito Santo, vai no capítulo 3. Eu estou citando os textos. Aí no YouTube dá para você dar pausa, anotar, ou você pega a sua Bíblia e vai procurando no capítulo 3, que vai ter um monte. Eu acredito que é mais de 30 capítulos da Bíblia, 3 que vai falar do Espírito Santo. Amém, irmã? Amém. Amém, irmã? É gostoso para quem quer estudar, para quem gosta de ler a Bíblia. Hoje nós vamos estar fazendo um estudo, até levando assim de uma maneira didática, como diz a irmã Mara. Então, em Joel, no capítulo 3, agora entrando já no Novo Testamento, só vou dar umas pinceladas aqui no capítulo 3, mas valendo lembrar, dá tempo de eu pegar, eu vou pegar. Eu estou falando do capítulo 3. Na semana que vem, se você sabia, uma curiosidade da Bíblia também, que todo o capítulo 1 do Evangelho vai falar do Espírito Santo. Mateus capítulo 1 fala do Espírito Santo, Marcos capítulo 1 fala do Espírito Santo, Lucas capítulo 1 fala do Espírito Santo e João capítulo 1 fala do Espírito Santo. Curiosidades bíblicas, leitura da palavra. Amém? Amém. Agora, continuando no capítulo 3, na semana que vem nós vamos pegar esses textos que eu falei, capítulo e versículo de Mateus e tal, dos evangelhos que fala de Jesus no Novo Testamento. Em Mateus no capítulo 3, versículo de 11 a 17, eu vos batizo com água em sinal de penitência, João Batista dizendo, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar os calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então, capítulo 3, no início do Novo Testamento, já está falando do Espírito Santo. Marcos no capítulo 3, todos os evangelhos no capítulo 1, e agora aqui nós estamos estudando no capítulo 3 também. Todo o evangelho no capítulo 3, se você quiser estudar, se você quiser estudar do Espírito Santo, é só você abrir o Novo Testamento e todo o capítulo 3 do Novo Testamento dos evangelhos. Você vai estar vendo, sendo relatado do Espírito Santo. Marcos no capítulo 3, versículo 29. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Isso está em Marcos capítulo 3, versículo 29. Lucas 3,16, olha a sequência dos evangelhos, tudo capítulo 3 falando do Espírito Santo. Lucas 3, versículo 16, ele tomou a palavra dizendo a todos, é João Batista de novo, eu vos batizo na água, mas eis que vem outro, mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Esse evangelho de Marcos é paralelo com Mateus, que nós já lemos. Agora em Lucas, no capítulo 3. Estão entendendo, gente de Deus, como que é curioso e como que é gostoso aprender? Sim. Agora vai ser fácil quando você quiser estudar alguma coisa a respeito. Numa tarde gostosa, no domingo à tarde, não estou fazendo nada, quero estudar alguma coisa do Espírito Santo. Vai na Bíblia, procura os Evangelhos, capítulo 3, dá uma folhada na Bíblia, buscando ali Joel, Velho Testamento, Novo Testamento, vai entrar nas cartas, capítulo 3, várias cartas, no capítulo 3 vai estar falando do Espírito Santo, e aí você consegue formular um pensamento. Fica fácil para você dar um ensinamento para alguém depois, fica fácil para você pregar, para você buscar. Eu particularmente, por que eu tenho essa facilidade de me expressar, de falar e de ensinar? Porque eu já sei onde fica, é o capítulo 3. Se me derem um tema, irmão, vai pregar lá em tal lugar, qual que é o tema? O Espírito Santo, pronto, já está na ponta da língua, é fácil.
Você não é diferente, ei, você é do YouTube, você não é diferente. Você que está começando agora a pregar, a desenvolver ministério, a desenvolver o dom de Deus, saiba, no capítulo 3 da Bíblia, uns 30 capítulos da Bíblia no capítulo 3, vai estar falando do Espírito Santo, principalmente os evangelhos e as cartas. Nós vamos dar sequência e você vai estar entendendo. Isso serve para edificação do conhecimento. Depois de termos falado, olha a ciência do número 3, né? Lembra que eu falei? Abraão recebeu a visita dos 3 anjos. Josué, os 3 jogos na fornalha. Josué ficou 3 dias margens do Rio Jordão para depois atravessar. Mas continuando, Lucas capítulo 3, versículo 16. Esse nós já leu, né? Lucas 3. Ele tomou a palavra dizendo, eis que eu vos batizo. Agora é João 3,5. Já falamos Mateus, Marcos, Lucas, agora é João. João 3, versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Acabou os evangelhos. Todo o evangelho no capítulo 3. Está escutando, irmão? Você que gosta, tem curiosidade, tem amor pela palavra. Está vendo como que é gostoso? Todo o evangelho no capítulo 3 vai falar do Espírito Santo. Eu não vou falar o nome da irmã porque ela pediu que não gosta que eu fale o nome dela, senão eu vou falar. Glória a Deus. Aleluia. Que bom que nós somos uma série de irmãos, somos hermanados em Cristo Jesus. É uma galera, ninguém sabe quem que é. Louvado seja Deus. Amém. 1 Coríntios 3, as cartas, olha que curiosidade, é uma curiosidade assim gostosa. Capítulo 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diga obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Pelo teu Santo Espírito, que habita em mim. Eu sou o templo vivo de Deus. Eu sou a igreja. Ainda que se os poderes deste mundo adentrarem na minha igreja, mas eu continuarei sendo o templo vivo de Deus, porque o Espírito vive em mim e eu vou viver eternamente. Amém? Crê nisso? Posso ouvir um grito de glória a Deus aí, irmãos? Amém, aleluia. Como é gostoso estudar a palavra, como é gostoso ter amor pela palavra. Na medida que nós amamos a palavra, eu comecei assim, eu comecei pegando alguma coisa, lendo, estudando alguma coisa da palavra, e de repente, quando eu menos esperei, eu tinha pegado Mateus e estava saindo em Apocalipse. Eu li o Evangelho, eu li o Novo Testamento inteiro. E aí eu voltei, achei interessante, eu quis memorizar algumas coisas, e eu voltei de novo. E eu fui ficando amarrado, fui ficando apaixonado pela palavra. E quando menos esperei, eu fiquei apaixonado por Jesus Cristo. Hoje Ele é o meu Senhor. Amém? Amém. Hoje Ele é a razão da minha vida, é a razão do meu viver. Hoje Ele é tudo. Eu sem Ele não sou nada. Amém? Amém. 2 Coríntios 3,6. Ele é quem nos fez aptos para ser ministros da nova aliança. Você é apto, irmão, a ser ministro da nova aliança. Aliança no sangue de Jesus, no Novo Testamento do Senhor, e não da letra, e sim do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, versículo 17, falando, versículo 6, 3, 6, falando do Espírito Santo. Como que é gostoso! Espero que isso desperte, que brote no teu coração. Você aí do YouTube, que tem dificuldade, que começa a ler a Bíblia e dá sono, renuncia em nome de Jesus ao espírito do sono.
Começa a ler a Bíblia, a mente dispersa. Começa a ler a Bíblia, não entende. Peça a graça, peça o Espírito Santo, peça a sabedoria. A Bíblia vai dizer no Evangelho que quem pede, recebe. Quem bate, se abre. Quem busca, encontra. Amém? 2 Coríntios, agora sim, isso que nós estudamos é 2 Coríntios 3,6. Agora, 2 Coríntios 3,17, já estudamos. Agora, Gálatas 3, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu me exalto lendo, estudando isso, porque enche o meu coração e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Gálatas capítulo 3, versículo 3: sois assim tão leviano? Depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Paulo chamando a atenção da comunidade dos Gálatas, porque eles tinham começado pelo Espírito, eles tinham sido tocados pelo Espírito Santo, eles começaram a viver pelo Espírito, começaram a renunciar ao prazer da carne, começaram a lutar contra o pecado, a renunciar ao pecado, começaram a viver uma vida nova, e agora então eles estavam deixando o Espírito de lado, para começar a viver a carne, é o homem que volta para o pecado. Sois assim, tão leviano, depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Diga, está amarrado, em nome de Jesus. Não, nós não vamos viver na carne, não, nós vamos viver no Espírito, porque a carne e a letra mata, mas o Espírito vivifica. Efésios capítulo 3, versículo 5, está anotando aí, abençoada, filha do céu? Você do YouTube está anotando? Se tem interesse de aprender de Deus a palavra, é bom anotar, é bom estudar. De repente você tem faculdade, você é formado, de repente você tem estudo, tem teologia, mas acrescente.